Shalom, Shabbat Shalom a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube, já pedindo para você se inscrever, se ainda não for inscrito, no canal do Ensinando Sião. Bom dia, Boker Tov, você que está aqui na Har Tzion, aqui em Belo Horizonte. Hoje nós continuamos então o estudo do livro de Shemot, Êxodo. Nós estamos acompanhando aí a saída dos filhos de Israel do Egito, já saíram do Egito, né? Já receberam a Torá, já receberam instruções, as primeiras, e agora nós temos uma nova subida ao Monte Sinai, por parte de Moisés. Dessa vez ele não vai sozinho, ele chama ali Nadav, Avihu, ele chama Arão, ele chama 70 anciãos de Israel, e eles começam a subida, e depois vai só ele e Josué, e depois de 6 dias de uma manifestação do Eterno, o Eterno chama então para que Moshe possa subir ao monte, e ali Deus daria a ele novas tábuas da Torá, e ele ficaria então 40 dias. Então, dê uma olhada aqui no estudo de hoje, é a porção Terumá, que corresponde ao capítulo 25 até o 27, 19 de Êxodo, e o título deste estudo é, você pode ler comigo? A verdadeira casa de Deus. A verdadeira casa de Deus. Então, eu quero começar pedindo para que você abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 25. Nós temos aí instruções sobre, essas são já as primeiras instruções que Moisés recebe no monte. Então, nós temos instruções a respeito das ofertas, terumot, terumá é oferta. Então, o Eterno começa dando instruções sobre o tabernáculo, chamado em hebraico de Mishkan. Mishkan quer dizer local de habitação, tenda, tá? Tenda da habitação, tenda da manifestação da glória de Deus. Mishkan, ou em português, tabernáculo. E dentre essas instruções, eu quero colocar para você aqui o versículo 8 de Shemot, de Êxodo 25, e esse versículo diz o seguinte, olha, vamos ler aqui da direita para a esquerda. Vamos lá? Pode começar, vai. Mas olha, você não está sabendo ler porque você não fez o curso de hebraico. Então entra lá, escoladehebraico.com, porque aqui tem segredo. Quem não sabe entender o hebraico, ler o hebraico no original, perde. Por quê? Toda tradução é também uma recriação. Toda tradução, o tradutor coloca um pouquinho da sua experiência, dos seus conceitos na tradução. Então, um errinho de tradução que foi feito nesse versículo matou toda o cerne, toda a moral dessa paraxá. Eu vou ensinar para você. Então, vamos lá, ó, da direita para a esquerda. Ve'asu li Mikdash ve'shachanti betoham kechol asher ani mare otcha et tavnit hamishkan ve'et tavnit kol klav ve'chen ta'asu. Traduzindo em português seria o quê? Olha, e me farão um santuário para que eu possa habitar dentro deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os utensílios, assim mesmo você fará. Então, esta é a palavra do Eterno para Moshe. E nós vemos aqui, então, que o objetivo dos detalhes do tabernáculo celeste que Moisés vê, toma nota para poder fazer igual. Um santuário móvel, chamado de Mikdash, um santuário móvel, para acompanhar os filhos de Israel nesses 40 anos. Extremamente rico em detalhes. Pelo pedido de oferta aqui, você sabe como que foi rico em detalhes. Você conhece a história de Betzalel, né, o artífice que foi cheio do Espírito de Deus, só para poder desenhar aquelas ornamentas, né? Tinha desenho em cortina, tinha desenho em pele, tinha desenho em madeira, tinha desenho em ouro, tinha prata. Então, meus irmãos, era uma riqueza de detalhes. Cada coisa com sua metragem específica, com seu detalhe, né? Tinha querubins que eram esculpidos no propiciatório da arca, tinha querubim que era desenhado na cortina, no caporet na divisão, né? Caporet é o propiciatório. Na divisão, na cortina que separava o Kodesh HaKodeshim, o Santíssimo Lugar, do lugar santo. Então, a roupa do sacerdote, né? Que riqueza de detalhes, as cores, os tons do tabernáculo e da roupa do sacerdote eram vermelho e azul, e branco. Eram os tons predominantes aí
do tabernáculo, da cortina, né, que compunha o tabernáculo. Então, eu quero, antes da gente entrar em detalhes sobre o tabernáculo, eu quero mostrar para você uma réplica desse tabernáculo. Se você visita Israel e vai lá em Timna, no sul de Israel, no Negev, você vai ver uma réplica em tamanho real. É difícil chegar lá porque sai muito fora do roteiro tradicional que nós fazemos. Mas teve um ano que eu consegui levar o grupo Halel lá e eu vou mostrar para vocês algumas fotos da réplica em tamanho real do tabernáculo lá em Timna, tá bom? Então, olha só. Olha aí. Então, essa foto que nós tiramos, tá? Quando a gente estava chegando lá. Esse ali é o espaço que fizeram. Aqui é um parque, tá, gente? É um parque controlado pelo governo de Israel. E lá, então, teve a réplica do tabernáculo. E é interessante que o cenário é um cenário desértico, né? O deserto do Negev. Então, geralmente, o tabernáculo deve ter tido esse cenário aí, com exceção que ao redor dele estavam acampadas quem? As tribos de Israel, né? Então, olha só. Olha que vista interessante. Aqui você tem o altar. Lembrando que esse altar do tabernáculo era de madeira, né? Forrado de ouro, mas era por parte de fora, né? Ela é todo de madeira, tinha ali a bacia para lavagem, né, da água, e aqui dentro esse prédio era então propriamente dito o tabernáculo. Aí você pode ter uma ideia do tamanho dele, ó, né? Ali o pessoal tirando foto, e nós vamos entrar nesse tabernáculo e registrar o que tem aqui dentro dele, tá vendo? Olha aí, ó. Então aqui é o interior do tabernáculo, aqui você tem a cortina lá ao fundo, com os querubins. Claro que isso é uma interpretação de quem fez a réplica, né, gente? Não é necessariamente, tenho a certeza que foi feito assim, mas olha só, as placas de madeira, né? As cores, eles fizeram muito, muito bem. A menorá, você está vendo ali à esquerda, ao fundo a mesa da preposição, né? A mesa da preposição aqui à direita, lá ao fundo o incensário, aos pães ali da preposição, ó, ali à direita, né, na base da tela. Ali o nosso guia Judá, né? E aí, aí a gente entra no Santo dos Santos, tem uma réplica da arca, lembrando que pela Torá a gente não pode fazer réplicas exatas de como eram os objetos, a gente é proibido de fazer réplica exata, então eles fazem de uma forma que pareça, mas não fique igual, tá? Então essa aí é uma réplica da arca. Inclusive a minha opinião é que os querubins, eles eram fundidos do lado da arca. Eu já vi uma teoria que esses querubins, eles iam até o chão, eles ficavam com os pés no chão, eles eram feitos numa peça só com a tampa, com o propiciatório. Eles ficavam desde o chão e em cima da arca eles cobriam as suas asas, tá? Você está vendo as argolas aqui com as hastes, né, que nós lemos hoje aqui na Torá. E nós abrimos a arca. Nós abrimos a arca e vimos lá o que tinha dentro da arca. Olha lá, tem a réplica lá das tábuas, né, da Torá. Temos ali uma amostra do maná, tá vendo? O maná não é pão, o maná é o grão. O grão é o maná, tá? Então tá lá um cestinho com o maná. E o que é essa vara aqui? Você sabe? É a vara de Arão. Olha lá com o nome dele escrito em hebraico, Aharon, né, que floresceu e testificou o chamado da casa de Arão como sacerdotes perpétuos servindo diante do Eterno. Então, tá aí. Aí você tem um desenho, né? As tribos de Israel acampadas ao redor. O norte está aqui para o lado direito, só para você se posicionar. Era móvel, né, esse tabernáculo. Aqui você tem os elementos, né? Então nós tínhamos aqui a porta, nós tínhamos o átrio, essa parte externa, dentro do prédio, né, com a tenda, era o tabernáculo propriamente dito, e lá você tinha o lugar santo, e depois da cortina, o santíssimo lugar, onde encontrava-se lá a arca da aliança, a arca do testemunho, né? Aqui tem a metragem, né, 50 por 25, aqui você tem uma vista de cima do tabernáculo, olha, né? Ali o altar de ouro, né, com o incensário, a mesa dos pães, a preposição, a menorá, viu? E lá dentro do santíssimo lugar, a arca, muito pequenininho, né? Bem assim, nada muito grandioso, não. E aqui uma visão, representação feita por computador, né? E aí você tem a metragem dele, ó, 15 por 5 por 5, né? Mais ou menos. Bom, então, mostramos para você um pouquinho aí do tabernáculo. Agora eu quero que você preste atenção, então, no versículo que eu disse no início aqui, que o tradutor matou um pouco,
tirou um pouco da moral do tabernáculo. Porque tem uma palavra aqui que ela muda tudo. E se o tradutor erra nessa palavra, ele vai passar para o leitor uma interpretação superficial do que realmente foi esse tabernáculo. Preste atenção aqui, eu vou chamar de novo aqui o Êxodo capítulo 25, verso 8. Vamos ler, ó. Vê, Asuli Mikdash, e vão fazer para mim um santuário, Mikdash, Veshahante, e eu vou habitar, eu vou manifestar a minha presença. Esse verbo, Shahante, daí que vem a palavra Shekhinah. O que é Shekhinah? Presença, né? Habitação. Vocês conhecem como Shekinah, mas Shekinah não existe. Em hebraico, nem existe essa palavra na Bíblia, né? É uma palavra que deriva desse verbo. Shekhinah quer dizer habitação, manifestação, presença. Então, vão me construir um santuário para que eu possa habitar, para que eu possa manifestar a minha glória, onde? Aqui que está o segredo, essa última palavra aqui à esquerda. No original é Betoham. Betoham. Diga, Betoham. Betoham significa dentro, Betor significa dentro. Ham, eles. Betoham, dentro deles. Não é dentro do tabernáculo. Me façam um tabernáculo para que eu possa habitar dentro do povo. Essa é a tradução que você perde. Por isso que tem que ir de volta para o hebraico. Quando você está lendo em hebraico, você se depara com uma expressão dessa, Betoham, peraí, vai fazer um santuário e eu vou habitar através desse santuário, eu vou conseguir habitar dentro do povo. Aí você muda toda a perspectiva de interpretação desse tabernáculo. Aí você entende que os detalhes, as leis dos sacrifícios, né? As leis de santidade, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, tudo tem por objetivo o quê? Moldar o homem, ensinar o homem para fazer dele o quê? O tabernáculo. O tabernáculo foi dado para transformar o homem no tabernáculo de Deus. Essa é a intenção. O tabernáculo não era o fim, o tabernáculo era o meio. Dá uma olhada aqui, uma palavrinha, hein? Uma palavrinha. Olha só, continuando aqui. Apesar de toda a riqueza de detalhes na prestação do culto e nos sacrifícios, todo o sistema do tabernáculo e depois o templo visavam o quê? Construir um relacionamento verdadeiro. O tabernáculo tinha por objetivo construir no homem um relacionamento, estabelecer com o homem um relacionamento verdadeiro, intelectual e emocional, entre Deus e o homem. Olha só. Deus quer se relacionar com o homem, por isso ele instituiu esse tabernáculo. Por isso ele instituiu as regras. Por isso ele instituiu as leis, as datas, as festas, as ocasiões. E isso tudo seria não o fim. O objetivo maior de Deus não era ter um templo perfeito funcionando ali à risca. O objetivo de Deus era, através desse sistema todo, construir uma habitação no homem. Betoham, dentro deles eu vou habitar através desse sistema. Olha só. Os sacrifícios jamais foram dados para serem o fim. Não no sentido de término, né? No sentido de objetivo, finalidade, propósito. Os sacrifícios não foram dados para serem um fim, mas eles foram dados para servirem de meio através do qual as pessoas aprenderiam sobre o quê? O caráter de Deus. Sobre o quê? Sobre a importância da santidade. Sobre o que eles aprenderiam no tabernáculo? Sobre a gravidade do pecado. Se transformarmos os mandamentos de Deus no fim, não alcançaremos o seu maior objetivo, que é o quê? Conectar
o homem a Deus. Esse é o problema da religião. A religião transforma a tradição e o mandamento, o preceito, no fim. E o mandamento não tem o objetivo de ser cumprido por si próprio. O objetivo de Deus de dar os mandamentos não é apenas que você os obedeça. O mandamento serve para te conectar a Deus. A palavra mandamento em hebraico é mitzvah. Mitzvah. O plural, mitzvot. Mitzvah vem da raiz tzivah. Tzivah significa o quê? Literalmente, conectar. Ou seja, através do mandamento, do mitzvah, você tzivah, você se conecta com o eterno. Olha isso. A prática leva à experiência, a experiência leva à compreensão. Olha que interessante. Na ordem bíblica, compreender vem depois de fazer. No capítulo 24 de Êxodo, quando Moisés relata para o povo o livro da aliança, né? Tem um livro que ele escreveu que vai desde Gênesis até os 10 mandamentos. É o primeiro livro, chama Livro da Aliança. Ele lê esse livro, né? Asperge o sangue no livro, asperge o sangue no povo, é o sangue da aliança, que Yeshua cita lá em Mateus na ceia. Quando ele lê aquele livro, o que o povo de Israel responde a uma só voz? Eles ouviram os mandamentos de Deus que Moisés deu para eles. O que eles falaram a uma só voz? Naase venishma. Que a sua Bíblia também matou a tradução. O que é naase venishma? Faremos e compreenderemos. O fazer vem primeiro. Eu não obedeço a Deus porque eu entendo. Eu não obedeço a Deus porque eu vou me beneficiar. Eu não obedeço a Deus porque no meu intelecto faz sentido esse mandamento. Eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus. E o meu relacionamento com Ele está acima dos mandamentos. Eu não preciso compreender mandamento para guardar. Pelo contrário, pelo preceito bíblico, eu só posso compreender se eu pratico. Não tem como você compreender algo na Bíblia, um mandamento da Bíblia, se você não praticá-lo. Quem é que vai entender o Shabat? Quem é que vai... Outro dia, assiste esse pastor aqui, ele vai dar uma aula sobre o sábado. O pastor vai dar uma aula sobre o sábado. E ele já começou, eu comecei a assisti só 5 minutos. E ele já começou assistindo dizendo o seguinte, ele já começou a palestra dele dizendo o seguinte, dos 10 mandamentos, o único que não é citado no Novo Testamento é o sábado. Por quê? Porque Jesus é o nosso descanso. Então esse aí você não precisa mais cuidar dele. Quer dizer, um argumento mais esdrúxulo, mas aí eu pude entender. Peraí, mas como é que o sujeito quer falar sobre o Shabat se ele não tem experiência com o sábado, ele não sabe nada de sábado, ele nunca praticou o sábado? Como é que ele vai ensinar sobre algo que ele não tem vivência, que ele não tem experiência? Olha só. Os mandamentos têm a função de nos conectar a Deus, de Deus estabelecer uma experiência conosco através da prática. A prática leva à experiência leva à compreensão correta. Por isso tem uma frase que eu sempre digo aqui, preste atenção. A prática correta leva à experiência correta. A experiência correta leva à teologia correta. Quer ter a teologia correta, quer interpretar a Bíblia no contexto original? Construa a sua teologia baseado na experiência, não no conhecimento. Tem experiência com Deus, faz prova de Deus, aí a sua compreensão sobre Ele vai ser correta. Nunca você vai cair em falácias teológicas. Então, um sujeito que fala contra o Shabat, ele nunca experienciou o Shabat. Um sujeito que fala contra a lei de Deus, ele nunca teve as experiências que Davi tinha com a lei de Deus. Para Davi escrever um Salmo 19, que a tua lei é mais preciosa do que o ouro, Salmo 119 é uma ode de amor à lei de Deus. Ó, como ama a tua lei. Belibit safante, no meu coração escondi os seus mandamentos para não pecar contra ti. Né? O justo medita na tua lei de dia e de noite. Ela é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, Salmo 1. Então, um sujeito que fala contra a lei de Deus, nunca teve as experiências que Davi teve com a lei de Deus. Nunca provou a Deus na sua lei, na sua palavra.
Então, a compreensão dele está só no intelecto, não passou para a alma, para o coração. Está só na cabeça. Olha só. E aí, eu expliquei para você, o mandamento não é o fim, mas é o meio. É o meio. Outro dia me perguntaram assim, Mateus, Romanos 10, 4, conflita com Mateus 5, 17. Aí eu pensei, peraí, Romanos 10, 4, pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Mateus 5, 17, eis que não vim anular a lei, vim cumpri-la. O sujeito, ele leu o texto, um dos dois está errado. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Ou Jesus está certo, ou Paulo está certo. O fim da lei é Cristo. Aí você vai ver no original, né? Apesar de Mateus ter sido escrito originalmente em hebraico, mas o grego preservou um pouquinho do discurso original. O que é lá o fim que você lê lá né? Mateus não, em Romanos, apesar de Romanos ter sido escrito em grego, Mateus foi escrito em hebraico. Romanos foi escrito em grego, koiné, se você olhar no original lá, você consegue descobrir a palavra que Paulo usou para fim. É fim no sentido de término? Não, fim é telos, objetivo. Pois o objetivo da Torá é levar você a Cristo, ao Messias, para que você que crê possa andar em justiça. Esse é o mandamento. Porque a finalidade, o objetivo da lei, olha pessoal, a lei em si não é o fim. Quem é o fim? Quem é o objetivo da lei? Yeshua. Por isso que o mesmo Paulo fala em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é útil para conduzir você à salvação através de Cristo. Ou seja, a lei conduz o justo ao Messias. As práticas corretas levam ele a ter experiência correta. Judeus dos dias de Yeshua, que eram justos, buscavam agradar a Deus de coração, receberam Yeshua como Messias. Quem você acha que eram os milhares que seguiam Yeshua lá em Israel? Babilônios? Egípcios? Eram todos judeus. Fariseus, dezenas de fariseus reconheceram Yeshua como Messias, a ponto de dividir o sinédrio na época. Nicodemos era do sinédrio, era discípulo de Yeshua. Paulo era membro do sinédrio, se tornou discípulo de Yeshua. A lei conduz a Yeshua, porque o objetivo da Torá é o Messias. Para quê? Para a retidão, para a justiça, para a retidão daquele que crê. Você crendo, não anula a lei de Deus. Por quê? Você precisa andar em retidão. Como é que você vai andar em retidão? Ah, mas eu creio. Não importa. Crer é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Andar em justiça, andar em retidão. Como é que você anda em retidão? Obedecendo os preceitos de Deus. Não tem como andar em retidão sem obedecer os preceitos de Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 2, porque somos todos feitura dele, criados em Yeshua, para andarmos em boas obras preparadas de antemão para que andássemos nelas. Quais são essas boas obras que Deus preparou lá no passado para você andar nelas? A Torá, a lei, os mandamentos. Então, olha só, vamos ler rapidinho aqui o texto. Gente, esse texto de Jeremias, não é 7 não, é Jeremias 6. Eu errei ali. O 7 você conhece, né? Desculpa, é Jeremias 7 mesmo. Jeremias, o outro é 2 Crônicas 6. Mas esse aqui eu vou ler com você, é Jeremias capítulo 7. Por quê? Em uma determinada época de Jeremias, Israel transformou os mandamentos, as tradições, as festas, os sacrifícios, no fim, e não no meio. Então Jeremias entra com uma forte exortação. Eu quero ler com você, então, só aqui alguns versículos. Abre aí Jeremias 7. Eu pus aqui de 1 a 15, será que vai dar? Vamos ver. Palavra que da parte do Eterno foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Eterno e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, todos os que entram por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor do Exército, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Que lugar que ele está falando aqui? O templo.
Qual que é o desejo do justo? Habitar na casa de Deus. Não é isso? Você não quer habitar na casa de Deus, não? Eu quero. O desejo do justo é habitar com Deus, é morar com Deus. E o templo era conhecido como Beit Adonai, a casa do Eterno, onde o Eterno se manifesta. O que Jeremias fala aqui? Quer habitar com Deus? Quer morar na casa de Deus? O que você tem que fazer? Emendar, conserta o seu caminho, meu filho. Endireita as suas obras. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor é este, né? Igual falaram com Yeshua, olha mestre, que beleza esse templo. Olha que esplendor, o sistema de sacrifício funcionando, né? Animais sendo sacrificados o dia inteiro, não tinha nenhuma mosca no templo, tudo limpinho, água escorrendo, limpava tudo, os sacerdotes cantando, o coral dos levitas e tal. Olha, templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se de veras emendares os vossos caminhos e as vossas obras, se de veras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se vocês não oprimirem o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramar de sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, aí sim eu vos farei habitar neste local, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas e para nada vos aproveitam. Sabe o que é isso aqui? Um reflexo disso aqui, eu chamo isso aqui de teologia de Sião. É o fato de Deus ter escolhido Abraão, de Deus ter escolhido Jerusalém, de Deus ter escolhido o Monte Moriá, e o judeu não precisa fazer mais nada. Ah não, Deus já escolheu, ele está lá habitando, manifesta a sua glória lá, nós já estamos o quê? Tranquilos, não preciso endireitar meu caminho, não preciso tratar bem o próximo, né? Posso só lá oferecer o sacrifício, voltar para minha casa e oprimir a viúva, oprimir o estrangeiro, derramar sangue inocente. Que é isso? Verso 9. Furtais, matais, como vocês cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, andam após outros deuses que vocês não conhecem, e depois vocês vêm aqui e colocam diante de mim, se colocam diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Estamos salvos. Ô fulano, anda em santidade, agrada a Deus, endireita o seu caminho, emenda a sua vereda. Eu não, já estou salvo. Nada do que eu fizer pode alterar a minha salvação nos céus. Já ouviu esse discurso aí fora? Vamos chamar Jeremias para esses predestinatários aí, ó. Fui predestinado a ser salvo. Nada do que eu fizer pode alterar a minha predestinação à salvação, porque eu nasci para ser salvo. Olha aqui, ó. Deixa a palavra de Jeremias entrar no seu coração, no seu intelecto. Estamos salvos. Tá sim. Só para continuar a praticar essa abominação. Verso 11. Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Ó, Yeshua cita isso aqui, ó. Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor, mas ide agora ao meu lugar que estava em Shilo, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam lá o que eu fiz a este lugar por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Eterno, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a essa casa em Jerusalém, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz, vou fazer lá, como fiz a Shilo. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Não confie na glória, na manifestação de Deus. Faça a sua parte, ande em boas obras, arrependa-te. Os mandamentos, a tradição, a religião, os ritos não são o fim, são meios para estabelecer um relacionamento de Deus com você. Olha só, Salmo 51. Não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o quê? Mas peraí,
Deus não ordenou todo o sacrifício lá em Êxodo? Deus ordenou aquilo tudo. Mas se aquilo tudo for feito sem a intenção correta, sem a kavaná correta, não vale para Deus como adoração. Então é isso que Davi está falando. Para fazer como eles estavam fazendo lá em Jeremias, capítulo 7, é melhor não fazer. Por quê? Porque do sacrifício em si, o Senhor não tem agrado. Senão eu ficava só oferecendo sacrifício, minha vida estava melhor. Agora, o sacrifício que agrada ao Senhor é o espírito quebrado. O que é o espírito quebrado? É o contrário do espírito altivo. Coração compungido. O que é compulsão? Peso do pecado, arrependimento, vergonha. E contrito. Esse coração arrependido e contrito não desprezarás. Está falando aqui do arrependimento. O sacrifício que Deus agrada é o arrependimento genuíno. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradará do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das oferendas queimadas, sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Olha o que está falando. O sacrifício é bom, mas se você, na época, se você fazia o quê? Da forma correta. Se faz só por rito, religião, e a sua vida está de mal a pior, você não está andando em justiça, o sacrifício não tinha valor. É isso que Davi estava falando aqui. Bom, vamos lá. Então essa habitação que Deus promete, Betoham, dentro deles, não seria então no tabernáculo, mas no coração do homem. O homem aprenderia com o tabernáculo conceitos e valores necessários para a sua santificação. Uma vez santificado, em sintonia com o Criador, o homem seria a manifestação do próprio Deus, o homem se torna a sua habitação. Mas era necessário dar a Israel conceitos que ele não poderia aprender de outra forma. Meu irmão, você faz ideia do nível de santidade que alguém tinha que ter para conduzir um serviço no tabernáculo depois do templo? Você faz ideia dos requisitos que o levita tinha que ter para trabalhar no átrio, para tocar na bacia de bronze, para oferecer algo lá no altar? Você tem ideia do que o sacerdote tinha que fazer para assar os pães da preposição todo sábado, para poder acender diariamente a menorá, para poder acender o incenso lá? Você faz ideia o que o sumo sacerdote tinha que cumprir para entrar uma vez por ano no Santo dos Santos? Então tudo aquilo refletia no típico israelita como o quê? Puxa vida, Deus é amor, Deus nos libertou, mas Deus o quê? Deus é santo. Eu não posso chegar lá de qualquer jeito para servi-lo. Ele me tirou como escravo, mas ele não quer que eu continue escravo. Ele quer que eu seja o quê? Reino de sacerdote e nação santa. É o que Deus fala para Israel. Eu tirei você de lá escravo. Você não era nação santa, reino de sacerdote, quando eu tirei você de lá. Tirei você escravo, pela graça. Mas agora eu quero te fazer o quê? Santo. Eu quero te fazer o sacerdote. Então a pessoa aprendia sobre a seriedade de Deus. Sobre a seriedade de adorar a Deus, né? São preceitos que ele aprendia com o tabernáculo. E o próprio Eterno diz o quê? Olha, ele fala, através lá de Salomão, através de Davi, Deus não habita em habitação feitas por homens. Mateus, mas você não falou que ele ia habitar? Não. Ele escolheu Jerusalém, ele escolheu o Monte Moriá, ele escolheu o Santíssimo Lugar lá no deserto, para quê? Para habitar a sua glória, para habitar o seu nome, para manifestar a sua presença. Está entendendo? Nenhum local pode confinar a Deus. É casa da sua glória, casa da sua presença. O tabernáculo não seria habitação, mas sim o quê? A habitação da Shekhinah. Esse texto de 2 Crônicas 6, eu não vou poder ler aqui por causa do tempo, ele todo. Mas ele é o 2 Crônicas 7 detalhado. Porque no 2 Crônicas 7 você lê lá, né? Se o meu povo te chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu do seu clamor, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, meus ouvidos, a oração de arrependimento que fizer nesse lugar eternamente. Você conhece esse versículo. Mas para você entender de onde veio essa palavra, você tem que ler o capítulo 6. Lá,
Salomão vai explicar o seguinte. Ele vai explicar por que o judeu tem o costume de orar voltado para Jerusalém. Você já viu quando a gente ora pelos enfermos aqui, nós nos voltamos para cá? Por que eu fico de costa para você? Por causa desse capítulo de 2 Crônicas. Por que quando eu tiro a Torá da arca, isso aqui representa a arca da aliança. É um lembrete da arca da aliança, da santidade de Deus. Quando a gente vai abrir isso aqui para tirar a Torá, eu viro para ela, não viro? Por quê? Jerusalém está para esse lado, está para o leste. Por que a gente faz isso? Por que o judeu, quando ora, se volta para Jerusalém? Vamos ler, abra sua Bíblia em 2 Crônicas 6. O início do capítulo ele vai falar que escolheu Jerusalém para que seja estabelecido o meu nome, né? Escolhi a Davi. Vamos ver o verso 18, olha aí comigo. 2 Crônicas 6, 18. Mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo, Salomão, né? E para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga aos teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando o justo, para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo, e faz de voltar a terra que deste aos seus pais. 26. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por o teu povo ter pecado contra ti, e o povo orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos maus pecados, havendo tu o afligido, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos, o pecado de Israel, ensinando-lhes o bom caminho, e que andem, e dá chuva na tua terra que deste herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga, a sua própria dor, e estendendo as mãos para o rumo dessa casa, ouve tu dos céus, o local da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu grande nome, por causa da tua mão poderosa, o teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel faz, e para saberem que nesta casa que eu edifiquei, ela é chamada pelo teu nome, porque quando o teu povo sai à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, né, e orarem voltados para esta cidade que o Senhor escolheu, ouve dos céus a oração e suplica, e a súplica, e faz-lhe justiça. E aí ele segue, meu irmão, olha só, a tradição de orar o quê? A oração de arrependimento voltada a Sião, para quê? Por fé, por fé. A glória de Deus habita nesse local até hoje. Aquele local será palco, mais uma vez, da redenção universal, será sede, mais uma vez, do reino de Deus. Então, quando a gente ora voltado para Sião, é o que? Algo que nos dá esperança. É o Deus que fez essas promessas a Salomão, que está me ouvindo agora. A minha oração de arrependimento, a minha oração de clamor. Por isso, meu irmão, você leu aqui, o objetivo de Israel era transformar
as suas vidas e o mundo na casa de Deus. Diga, eu tenho que ser a casa de Deus. Então o tabernáculo, lê aqui comigo, o tabernáculo, o Mishkan, ele possui uma função didática, porque ensinava as pessoas o estado emocional, físico e mental, para que você possa ser a casa de Deus. Não adianta, eu quero ser a casa de Deus, mas do jeito que você está, o levita podia entrar, aliás, o israelita podia entrar de qualquer jeito lá, perto do altar? Não podia. Olha só, vamos fazer uma comparação. Como é que era lá o tabernáculo? Tinham 3 esferas de culto, né? 3 estágios, não tinha? Você já viu isso aqui? Isso aqui é meio clichê, mas eu vou colocar aqui. Olha, tinha lá o átrio, o santo lugar e o santíssimo. Quem ficava no átrio? Como é que era a adoração que era feita no átrio? No átrio eram as formas de culto menos refinadas. O sujeito fazia lá a lavagem das mãos, fazia a oferta de sacrifício, e qualquer israelita tinha acesso. É mais simples. Mas a adoração do tabernáculo restringia-se ao átrio? Não. Ela tem que avançar, não avançar? Ela tem que avançar para o santo lugar. E o que tinha lá no santo lugar? Aí no santo lugar o quê? Era o culto mais refinado, não é igual o sujeito estar lá fora. Aqui não. Aqui o quê? Só os sacerdotes tinham acesso. Lá acendia-se a menorá, acendia-se o incensário e expunha-se os pães da preposição. Não é qualquer um. Aí exige mais da pessoa. Tem mais algum estágio? Tem. Qual que é o terceiro? Kodesh HaKadoshim, Santo dos Santos. Aqui, meu irmão, olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Aqui, meu irmão. O culto transcendia o mundo material. Aqui, meu irmão, unia céu e terra, aqui dentro. Aqui dentro unia céu e terra. O sujeito alcançava a presença divina. O sujeito transformava-se num portal entre céus e terra, uma conexão direta entre céus e terra. O sobrenatural se manifestava e o relacionamento com Deus era direto. A pessoa estava ali na presença de Deus, o sumo sacerdote. Deus falava e se manifestava no Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia adentrar nesse lugar. São estágios, não são? A nossa vida com o eterno é a mesma coisa. São estágios que você tem que caminhar. São etapas que você tem que vencer. Não se contente em estar sempre onde? 90% das pessoas se contentam em estar no átrio. Eu vou lá na Hatzion, eu ouço a palavra do Rabino Marcelo, eu saio de lá feliz, que eu entendi uma coisa nova hoje, eu faço um curso ali de hebraico, e semana que vem eu estou lá de novo. Que dê o fruto, que dê a boa obra, que dê a experiência. Você está baseando sua vida na experiência que eu tenho com Deus? Não vai funcionar. A minha experiência é minha. Se eu a conto, você pode até ser abençoado, mas não substitui a necessidade de você ter a sua experiência com Deus. Porque senão você vai ficar no átrio. No átrio não tem experiência. Olha aqui. O que é as formas de adoração que você tem que entender? Você tem que adorar a Deus com as emoções, não é? Com o cotidiano, com a simples vida diária, que deve demonstrar a glória de Deus. Quando você vai passear com o seu cachorro, né? Você cata o cocô do cachorro, você não faz cocô na porta do vizinho, né? O cachorro não faz cocô lá na porta do vizinho, você não deixa lá, né? Você trata bem as pessoas, você não xinga ninguém no trânsito, não é isso? Você é cordial, você abençoa, você faz tzedaká. Aí, ó, você se alegra, você vem aqui na rádio, você se alegra. Quando meu pai está pregando, você ri. Você não ri muito na minha pregação, porque eu sou... Mas ele prega, você gosta, né? Você ri. Você sente bem. É emoção, é bom isso. Mas você pode ficar só na emoção? Não. Aí você está no átrio. Agora vamos avançar. Agora você passou para onde? Você passou para o santo lugar. Agora, peraí, agora não, deixa a emoção de lado um pouquinho. Eu vou lá para me sentir bem. Não. Sentir bem já passou.
Agora você vai adorar a Deus com o quê? Você vai adorar a Deus com o intelecto. Você vai estudar. É o que você está fazendo aqui, ó. No início do culto, você cantou, não cantou? Você bateu palma. Aí, ó, você estava no átrio. E agora? Agora você está no santo lugar. Você já está o quê? Você está pensando. Olha isso que ele está falando. Que interessante isso aí. Olha essa palavra em hebraico, eu não conhecia. Você está adorando a Deus com o seu intelecto. Já é mais refinado. Você concorda? Você está sentado, você está ouvindo, você está pensando, você está julgando o que eu estou falando. É mais refinado. Mas pode ficar só no intelecto? Não. Não pode ficar só no intelecto. Mas você vai terminar daqui 5 minutos? Pois é. Aí a terceira parte é por sua conta. E não necessariamente vai ser aqui. Como é que você vai chegar no Santo dos Santos? Em termos de relacionamento com Deus. Por que você tem que chegar lá? Porque o Santo dos Santos é o quê? Representa a experiência que você tem com o Eterno. A experiência do divino, a experiência da eternidade é só para quem entra no Santo dos Santos. É só quando você tem esse relacionamento com Deus de uma forma mais sublime. E esse relacionamento é a forma mais refinada de culto. É quando o seu intelecto e a sua fé se fundem no que a gente chama de experiência. Experiência não é só intelecto, experiência não é só crença, experiência são os dois unidos. É experiência, ninguém tira de você. Ninguém tira de você, é só nesse terceiro estágio que você conhece a Deus. Você pode passar a vida toda ouvindo falar, mas você só conhece quando você tem experiência com Ele. Quando você vira o quê? Um portal, não é isso? Você vira o portal entre céus e terra. Olha aí, e esse é o desejo de Deus, quando estabeleceu o tabernáculo. É o quê? Transformar você na morada de Deus. Como? Tendo experiências com você. Tendo experiência. E agora vem a parte mais importante aqui do nosso estudo. Por quê? Porque a experiência, ela está acima do mandamento. A experiência está acima da fé. A experiência está acima da religião. A experiência está acima do rito. Essa ninguém tira de você. Os rabinos dizem que tem uma Midrash Tanhumá de Vaierá, de Gênesis, quando Abraão recebe a ordem de sacrificar Isaac. Lembra? Os rabinos falam que no caminho, Satanás se disfarçou de velho, de idoso, e interpelou Abraão no caminho. Falou, peraí, onde você está indo? Eu estou indo ali adorar. Mas para que você está levando madeira e cutelo? Não, porque eu vou ficar lá com meu filho um tempinho, se a gente tiver fome, tem aqui, como eu assar aqui uma carne e tal. Aí ele falou assim, não é verdade. Eu estava lá quando Deus te falou para você sacrificar o seu único filho. Você ficou doido? Você entendeu o que esse Deus te pediu? Você sacrificar, você é velho, você acha que você vai ter outro filho? Nunca, jamais você vai ter outro filho. Você esperou 100 anos para ter esse filho, agora você vai sacrificar. Você acha que Deus, que é amor, que é justiça, poderia algum dia dar uma ordem para um pai matar o próprio filho? Pense direito. Foi um impostor que te deu essa ordem. Reflita. Você seria culpado da morte dele? Deus jamais aceitaria a morte do pai matando o filho. Abraão virou para ele e falou assim, eu o conheço, eu sei quem me deu essa ordem, eu faço por amor a ele e eu não vou te dar ouvido. A experiência que Abraão teve com Deus na história dos rabinos suplantou qualquer tipo de moral, de princípio que existia, que Satanás tentou jogar ali para distorcer a cabeça dele. Ou seja, a experiência deu a ele o amor para obedecer, e o amor para obedecer estava acima de tudo. Eu tenho experiência com ele, e eu sei que foi ele que mandou, e você sai daqui. Né? E mandou ele embora. Então, pessoal, eu vou passar essa parte aqui.
Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, 16, 17, depois você lê esse capítulo, não vai dar tempo, mas tem uma infantilidade lá deles, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí Paulo fala assim, o negócio é o seguinte, a base é Cristo, certo? A base é o alicerce é Cristo, você é o prédio. Qual que é o alicerce do seu prédio? Cristo. Quem é que tem que continuar construindo? Você. As suas obras são o que você está colocando ali o alicerce, que é aqui Yeshua. Se a obra for fajuta, você no fogo vai mostrar se a obra vale ou não vale. Se o fruto está valendo ou não está. Por isso que eu falo, julga pelo fruto. Não é se o cara sabe hebraico, não é se ele tem canal na internet, não é se ele tem yeshiva, é pelo fruto. Porque se o fruto não for bom, com um pouquinho de dificuldade você começa a ver. Entendeu? Vai no fruto. E aí Paulo diz o seguinte, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito habita dentro de vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Por isso que você tem que valorizar a sua alma, o seu espírito e o seu corpo, porque esses três são a habitação do Espírito de Deus. O corpo também. Por isso que quem teme a Deus não mutila o corpo. Por isso que quem teme a Deus não estraga a pele, né? Não desenha na pele. Por isso que quem teme a Deus não faz coisa excêntrica com barba, com cabelo. Por quê? Você é templo. Você é casa de Deus. Espírito, alma e corpo. E Yeshua entra agora, por quê? Porque essa experiência que você tem no santo lugar, no Santo dos Santos, ela não é para qualquer um, não. O Messias é o veículo pelo qual você consegue entrar no Santo dos Santos. Tanto é que quando ele entrega o seu Espírito, o que aconteceu dentro do templo? Essa cortina rasgou, simbolizando o quê? O seu acesso. Agora você pode ter aquela experiência, ouvir a voz de Deus entre os querubins, você pode ouvir lá o louvor, você pode ser portal da glória de Deus, se você tiver o quê? Vamos ler, palavra do próprio Messias, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei. A experiência aqui, ó, manifestar a experiência, não é só ver, você vai ter experiência, vai manifestar você. Vai manifestar. Mas tem que fazer o que para manifestar? Quem tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama. A prática vem primeiro que a compreensão. Obedece primeiro, depois você vai receber a manifestação de Deus. Faz a sua parte. Faz o melhor que você conseguir. Disse-lhe Judá, não é o Iscariote, não, é o Judá. Acho que era o irmão de Yeshua. Senhor, como é que é isso? Que você está prestes a se manifestar a nós e não no mundo? Respondeu Yeshua, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem guarda a minha palavra demonstra amor ao Pai, e nós faremos nele morada. Porque quem não me ama, não guarda as minhas palavras. É os mandamentos de Yeshua, não é os mandamentos de Moisés, não. Olha o que Jesus fala para você, incrédulo. Por quê? Porque as palavras que vocês estão ouvindo, que vocês têm que guardar, não são minhas, mas do Pai que me enviou. Quais palavras que ele está falando? Guarda as minhas palavras que que você vai demonstrar amor. Guarda as minhas palavras que eu vou manifestar em você. É a Torá, meu irmão. Tanto é que ele fala, não são minhas, é do Pai. São as palavras que Deus já prescreveu a quem o teme. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito de Deus, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então você está vendo aqui que não é só uma obediência, querer obedecer, você não consegue. Você é carnal. A inclinação do seu coração é má desde a sua juventude.
Não vai na sua própria força, não, que você vai ficar caindo. O que Yeshua falou? Tome posse do Espírito de Deus. Peça o Espírito de Deus para habitar em você, porque aí você vai ter o poder para andar em obediência, vai demonstrar o amor através da sua santidade, e aí você vai ter Yeshua e o Eterno habitando em você, e eles vão se manifestar diariamente a você. Está entendendo? É sobrenatural, tem que ter Yeshua. Sem Yeshua você não pode ter experiência com o Pai. Através da obra de Yeshua, você pode viver em plenitude, em novidade de vida. Aí sim, com Yeshua, você torna-se o quê? Portal entre o reino dos céus e a terra. E Yeshua nos faz tabernáculos portáteis da glória do Pai, conectando céus e terra através do seu testemunho de vida. Habitações da presença divina na terra. Diga para o seu vizinho, você é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Como é que está essa casa? Olha aí. Como é que está indo essa casa aí? Olhem. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Yeshua lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esta oração já em nome de Yeshua. Amém e amém. 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 Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.